Olá, meus queridos, vamos começar a parte 3 da nossa aula sobre ações de segurança. E nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre os tipos de combinações que são feitas para verificação de estado limite último e verificação de estado limite de serviço. E aí, de maneira a me auxiliar e facilitar o entendimento de vocês, eu trouxe aqui o exemplo dessa viga pré-moldada, sobre esses dois pilares, essa viga de cobertura desse galpão em concreto pré-moldado. Então, é uma viga, o projeto dela é relativamente simples, imaginando que ela seja de concreto, concreto armado, que eu acho difícil, por causa do vão, né? O vão e a pequena altura que a viga tem, mas vamos imaginar que ela seja de concreto armado. Então, vamos elencar quem são as ações que estão atuando sobre essa viga. Nós temos aí o peso próprio dessa viga, que como ela tem uma altura variável ao longo do vão, esse peso próprio muda ao longo do seu comprimento. Nós temos o peso das telhas e o peso das instalações elétricas que estão na cobertura, temos o peso das terças, enfim, os demais elementos construtivos, né, que estão apoiados ali sobre a viga, ou sob a viga. E aí, nesse caso, eles também são caracterizados como ações permanentes. Como é que onde é que vocês encontram as cargas por metro quadrado de planta? Lá na NBR 6120, vocês vão encontrar lá cargas por causa de coberturas em telhas metálicas, coberturas em telhas de fibrocimento, coberturas com estruturas em madeira e assim por diante. Peso por metro quadrado de instalações elétricas e instalações hidráulicas que porventura possam existir aí na cobertura do galpão. Quais outras cargas que podem atuar na nossa viga? Bom, a sobrecarga de manutenção. Então, eventualmente, nós vamos ter ali uma manutenção sobre essa cobertura, e a gente deve considerar essa carga. Então, vão existir os operários ali trabalhando sobre a cobertura, vão ter os equipamentos que eles vão utilizar para efetuar essa manutenção. E aí, essa carga de manutenção para coberturas, eu peço que vocês busquem lá na NBR 6120 e, caso não encontrem, me procurem. O interessante é que vocês façam essa busca e se deparem aí com essa consulta. Outra ação que a gente deve considerar, principalmente no caso de galpões, é a ação do vento, seja ela no sentido ascendente, ou seja, tentando levantar a cobertura, ou seja, a ação do vento descendente, no sentido da gravidade, empurrando a cobertura para baixo. Nesse primeiro caso aqui, a gente diz que tem uma ação de sucção, porque ela está levantando a cobertura, e nesse segundo caso, a gente tem uma ação de sobrepressão do vento, porque ela está empurrando a cobertura no sentido da gravidade. Então, eu tenho aí quatro ações que podem atuar simultaneamente, só que cada uma delas tem uma variabilidade, né? Cada uma delas tem uma variabilidade. Seria pouco provável que essas ações atuassem com seus valores máximos ao mesmo tempo. Então, vejam que no gráfico aqui eu marquei ao longo do tempo os pontos de máximo, né, os instantes em que ocorre o máximo daquelas ações, num determinado trecho ali da vida útil da edificação. Então, a probabilidade que esses valores máximos ocorram no mesmo instante, ou praticamente no mesmo instante, é muito pequena. E a norma, quando a NBR 6118, quando ela trata das combinações de ações, ela está, na verdade, tratando de combinações que têm uma probabilidade não desprezível de atuarem simultaneamente. Essa definição vocês encontram lá no item
11.8.2 da NBR 6118. Ou seja, eu vou promover combinação de ações, ou eu vou considerar as ações atuando simultaneamente na minha estrutura, de maneira que elas possuam valores que representem essas ações atuando simultaneamente. Então, se porventura eu digo que eu vou fazer uma combinação no estado limite último, por exemplo, ou seja, eu quero verificar a resistência daquela viga à flexão. Então, eu vou levar as minhas ações para valores de cálculo no estado limite último. Então, essas ações, as ações variáveis, né, precisamente, que no caso seria a manutenção e a ação do vento, uma delas tem que ser uma ação principal, porque ela vai atuar com seu valor total majorado, e a outra vai ser uma ação com seu valor secundário, né, valor reduzido. Eu peço que vocês vão lá na NBR 618 e procurem um item que trata das combinações de ações. Então, a norma diz para a gente que existem dois tipos de combinações de ações, dois grupos de combinações de ações. As combinações últimas, que são aquelas que servem para determinar quais são as ações que vão atuar na nossa estrutura para a verificação da resistência desses elementos estruturais, né? Então, se eu quero garantir que um determinado elemento estrutural não vai sofrer ruína, por exemplo, por flexão, né, ou por força cortante, então eu tenho que garantir que no estado limite último, ou seja, sob a atuação de ações últimas derradeiras, né, que tem uma probabilidade ali, vamos dizer, não desprezível de atuarem, uma probabilidade pequena, mas não desprezível. Então, sob a atuação dessas ações, eu quero garantir a segurança da minha estrutura. Já as combinações de serviço se fazem no sentido de determinar quais são as ações que vão atuar na minha estrutura ao longo da sua vida útil, em grande parte da sua vida útil. Diferente do estado limite último, em que essas ações atuam em situações derradeiras com pequena probabilidade de ocorrência. Então, no estado limite de serviço, eu estou determinando as ações dentro de uma combinação que tem uma probabilidade elevada de ocorrência quando comparadas com o estado limite último. E aí, para que eu faço essa determinação das ações para o estado limite de serviço? Para que eu possa verificar o comportamento da minha peça em situação de serviço. Seja para verificar uma deformação excessiva, seja para verificar a fissuração, a abertura de fissura, vibração excessiva, nível de tensões no concreto, no caso de concreto protendido, né? E assim por diante. Então, o que a gente vai ver na sequência é como é que são montadas as combinações e os tipos de combinações para o estado limite último e para o estado limite de serviço. Eu quero que vocês sempre lembrem que as combinações de estado limite último levam a ações derradeiras, né? São ações com valores majorados e que têm pequena probabilidade de ocorrência, né? Mas que vão levar a minha estrutura ao colapso. Podem levar a minha estrutura ao colapso. Já as combinações de estado limite de serviço, elas levam a ações que têm grande probabilidade de ocorrência comparadas com o estado limite último. Mas, por terem esse caráter mais provável de ocorrerem, elas têm valores mais brandos, né? Então, as combinações no estado limite último levam às ações maiores comparadas às ações do estado limite de serviço. Então, do ponto de vista do método dos estados limites, o que é que eu devo fazer? Eu devo majorar as minhas ações nominais para valores de cálculo. Como é que eu faço essa majoração? Por meio do coeficiente de segurança γF. No estado limite último, o γF é igual a γF1 vezes γF3, que a gente já viu uma tabelinha para esse produto, γF1 vezes γF3, para o estado limite último. E esse γF2 que a gente já viu na aula passada, ele recebe uma nova letra, uma nova sigla, que é o meu π0. π0.
Então, esse gama F1 e gama F3 levam em consideração a variabilidade das ações e os erros que eu assumo nos efeitos das minhas ações, enquanto que o gama F2 leva em consideração a ocorrência de simultaneidade das ações. Ou seja, no caso do meu galpão, como eu disse, eu tenho duas ações acidentais que têm grande variabilidade ao longo da vida útil da edificação. Então, existe uma probabilidade ali de que essas duas ações atuem simultaneamente com valores representativos, né? Então, dentro dessa ideia, eu tenho aí o meu gama F, que majora as minhas ações que eu elenco como principais, e tenho o gama F2, que é o meu psi0 para o estado limite último, que majora as ações que eu elenco como secundárias. Professor, como assim a ação principal e a ação secundária? Quando você tem mais de uma ação variável, para que elas possam ocorrer simultaneamente, obrigatoriamente você vai ter que fazer tentativas, combinações, ou seja, você vai ter que adotar uma delas como principal e a outra como secundária, e depois vice-versa. A que era secundária vira principal e a que era primária vira secundária. Eu peço que vocês vão lá na norma NBR 6118, no item 11.6.2, 11.6.2 da norma. E na letra C desse item, a norma coloca assim: as verificações de estados limites últimos, quando a ação considerada combina com a ação principal. As combinações no estado limite último são feitas considerando valores reduzidos a partir dos valores característicos pela expressão psi0 vezes fk, que considera muito baixa a probabilidade de ocorrência simultânea dos valores característicos de duas ou mais ações variáveis de naturezas diferentes. Então, esse psi0 ele serve apenas para multiplicar as ações com caráter variável. As ações com caráter permanente, elas sempre são multiplicadas pelo gama F, seja ele favorável ou desfavorável. Então, está aqui a nossa tabelinha com os coeficientes de segurança que eu adoto para o gama F, né, que seria o gama F1 vezes o gama F3, para as ações permanentes, variáveis e recálculo de apoio e retração. Por sua vez, o psi0 é um número menor do que 1 e ele sempre vai multiplicar as ações que eu elencar como secundárias, né? Ou seja, as ações aí que vão ter valores razoáveis de acontecer simultaneamente com a ação variável principal. Então, por exemplo, se eu imaginar o vento, se o vento for uma ação secundária, ele deve ser multiplicado por 0,6 na minha combinação no estado limite último. Tá bom? Essas duas outras colunas que vocês estão vendo aqui fazem referência ao estado limite de serviço que a gente vai ver na sequência. Então, como é que eu obtenho os valores de cálculo no estado limite último? Então, eu obtenho esses valores de cálculo por meio de 3 combinações. Cada combinação tem um uso específico. De longe, as combinações normais são as mais corriqueiras, porque elas levam em consideração as ações que atuam ao longo da vida útil daquela estrutura. Então, como é que eu obtenho as ações de cálculo para uma combinação normal no estado limite último? Eu tenho aqui, o somatório de todas as minhas ações permanentes amplificadas por um fator de segurança, que é o meu gama F igual a gama F1 vezes gama F3, para as ações permanentes. Então, percebam que eu começo a separar o meu gama F para as ações permanentes, para as ações acidentais e assim por diante. Então, eu vou ter um Gzinho aqui, um Gzinho aqui na minha sigla do gama F, substituindo aquele F, para fazer alusão que ele é o fator de segurança associado às minhas ações permanentes.
Soma-se a isso, né? Perceba que tem um somatório aqui, é porque você pode ter várias ações permanentes atuando na sua estrutura. No nosso caso da cobertura, eu tenho o peso próprio da viga mais o peso dos outros elementos construtivos. Então, eu tenho várias ações permanentes atuando ao mesmo tempo. Então, elas serão somadas e amplificadas pelos seus respectivos fatores de segurança. Tá bom? Consultem esses coeficientes de segurança lá na tabelinha que a gente viu no slide anterior. Aí vocês elencam uma ação principal variável. Ou seja, você no nosso caso aqui do nosso galpão, você tem a ação do vento e a ação da sobrecarga. Então, você vai fazer diversas combinações de maneira a achar a pior situação possível. Então, uma hora você vai adotar o vento como principal, outra hora a sobrecarga de manutenção como principal. Então, essa nossa ação principal, ela é majorada, o seu valor nominal dela é majorada pelo coeficiente de segurança relativo às ações variáveis. E aqui, novamente, eu usei o Qzinho para fazer referência a uma ação variável, né? No nosso caso aqui, poderia ser o vento ou a carga da manutenção. E aí, na segunda parte, no segundo vagão do nosso trem aí, a gente tem as ações variáveis secundárias. E aí, ó, perceba que o seu valor nominal das ações secundárias é minorado pelo coeficiente γ F2, que vira o π0, e em seguida majorado pelo fator de segurança γF, que é o γ F1 vezes o γ F3. Novamente eu coloquei a sigla Qzinho para fazer referência que essa ação aqui é uma ação variável. Então, vocês podem, no caso desse nosso galpão, criar duas combinações normais. Uma hora em que o vento é principal e a sobrecarga de manutenção é secundária, e depois a manutenção é principal e o vento é secundário, tá bom? As combinações normais, de longe, são as combinações mais utilizadas em estruturas de concreto armado usuais. Se vocês forem lá no livro do Schust, no livro do professor Schust, ele tem uma explicação muito didática sobre esse assunto. Então, eu recomendo a leitura do item 1.8.5.1 do livro do professor Schust. Outro tipo de combinação que a gente faz para as combinações últimas são as combinações especiais ou de construção. Elas têm o uso mais restrito porque elas servem quando a gente quer verificar o estado limite último de elementos estruturais que ainda não chegaram em sua situação final, né? Então, você pensando ali em um elemento pré-moldado, que vai ser içado, transportado. Então, até que ele chegue à sua posição final na obra e seja realmente utilizado para o fim dele, ele vai passar por situações transitórias. Então, nessas situações transitórias, a gente tem que garantir a segurança do elemento estrutural para que ele não sofra ruptura. Então, nesse caso aí, se encaixa as combinações últimas especiais ou de construção. Nesse caso, é um caminho muito parecido com o que a gente fez com as combinações normais. Só que agora a gente tem que elencar não mais as ações que eu falei para vocês anteriores, né? Por exemplo, na combinação normal, para aquela viga da cobertura, eu falei para vocês que a gente tinha o peso próprio da viga, mais o peso dos elementos construtivos, a ação do vento e a sobrecarga de manutenção. Mas quando você vai para uma combinação especial construtiva, as ações mudam, porque você vai ter o efeito dinâmico do transporte daquela peça pré-moldada, o içamento daquela peça. Os pontos de apoio podem ser diferentes, porque você vai içar a peça em outros pontos que não são as extremidades do elemento, e assim por diante. Mas, novamente, a ideia é a mesma. Vocês elencam uma ação variável como principal e majoram ela. E as demais ações variáveis, elas são
secundárias, ou seja, elas atuam com valores reduzidos comparados à ação variável principal. Então, essas combinações especiais ou construtivas, elas são utilizadas em situações específicas de projeto, né? Então, a ideia é a mesma comparado com as situações normais, só muda quais são as ações que vão atuar sobre o seu elemento estrutural. E as combinações excepcionais, elas levam em consideração aí as ações excepcionais. Lembrem que a definição do que é uma ação excepcional é uma ação que tem pequena probabilidade de ocorrência e quando ela ocorre, ela tem uma curta duração comparada com a vida útil da edificação. Então, nessas combinações excepcionais, a ação excepcional ela entra com seu valor nominal, o seu valor nominal sem nenhuma majoração, e as demais ações variáveis entram com valores reduzidos, né? E as ações permanentes entram com seus valores amplificados pelo fator de segurança γ G. E aqui vale um lembrete que esse coeficiente de segurança γ G para as ações permanentes, ele pode se referir a ações permanentes com caráter favorável ou desfavorável. Favorável é quando a ação permanente diminui o esforço numa determinada seção. Desfavorável é quando a ação permanente ele aumenta o esforço de cálculo em uma determinada seção transversal. Tá bom? Então, a ideia é parecida com as combinações normais, só muda a aplicação também. Com relação às combinações de serviço, eu vou determinar as ações que atuam na minha peça para que eu possa fazer verificações de deformações excessivas, vibração excessiva, fissuração, o comportamento da peça em situações corriqueiras. Então, como eu estou tratando de situações corriqueiras, eu quero ações que tenham valores mais representativos do dia a dia da edificação, ou seja, a situação em serviço do elemento estrutural. Então, para isso, o meu fator de segurança γF, que amplifica as minhas ações nominais, recebe o valor γF2. E aí, esse meu γF2 vai ser igual ao meu Psi0 quando eu estiver fazendo combinações quase permanentes, vai ser igual a Psi1 quando eu estiver fazendo combinações de ações frequentes, e vai ser igual a 1 quando eu estiver fazendo verificações com combinações raras. Tá bom? Vamos, nos próximos slides, mostrar essas combinações. Primeira combinação, quase permanente. Pelo nome, você já deve imaginar que se trata de uma combinação que tem elevadíssima probabilidade de ocorrência, ou seja, você vai gerar ações na sua estrutura que tem grande probabilidade de ocorrer ao longo da vida útil da edificação. Eu não vou me arriscar em dizer a probabilidade agora, mas eu tenho quase certeza que são probabilidades maiores do que 90%. Ou seja, são ações que vão atuar com ao longo de mais de 90% do tempo da vida útil da sua edificação. Então, como é que eu obtenho as ações de cálculo para as combinações de serviço quase permanentes? Eu pego as minhas ações permanentes sem nenhuma majoração, e somo com as demais ações acidentais, com seus valores nominais, reduzidos pelo coeficiente Psi2. Esse Psi2 é um número menor do que 1. É isso? Então, esse Psi2 recebe o nome de valor quase permanente das ações variáveis. Eu estou pegando ali uma parcela das minhas ações variáveis, que tem uma grande chance de ocorrer ao longo da vida útil da minha edificação. Agora vamos para as combinações frequentes. Essas combinações, elas têm uma probabilidade bem menor de ocorrência comparado com as combinações quase permanentes. E aí, toda vez que a probabilidade de um evento, de uma combinação, diminui, significa que a força vai aumentar.
A ideia é sempre essa. Se a combinação diminui, ou se a probabilidade diminui, a força aumenta. Então vejam o seguinte. Na minha combinação frequente, eu elenco aqui as minhas ações permanentes sem nenhuma majoração, ou seja, eu pego o valor nominal delas, somo com uma das ações acidentais com o seu valor frequente, esse π1 que vocês estão vendo aqui. Esse π1 também é um número menor do que 1, só que ele é maior do que o π2, ou seja, ele executa uma redução menor no valor das forças variáveis. Então, ele cria aí uma parcela maior, ele tira aí uma parcela, ele cria uma parcela maior das ações acidentais. Então, essa primeira ação que vocês estão vendo aqui nesse bloco são as ações variáveis que eu elencar como principais. E aí, no segundo vagão do trenzinho, eu somo as ações variáveis secundárias que vão receber seus valores quase permanentes. Vejam aqui a beleza da coisa, né? No primeiro vagão, eu coloco as ações principais com seus valores frequentes. No segundo vagão, eu coloco as cargas acidentais secundárias com seus valores quase permanentes. Quando eu digo valor frequente e quando eu digo valor quase permanente, lembrem que as ações frequentes são sempre maiores do que as quase permanentes, não é isso? Então, eu elenco uma ação aqui principal e depois elenco uma secundária. E aí faço quantas combinações dependendo do número de ações variáveis que eu tiver. Por fim, a combinação rara, pelo próprio nome, vocês imaginam que é uma situação difícil de ocorrência, né? Tem uma probabilidade pequena de ocorrência. E aí ela é feita da seguinte maneira. Eu somo as ações permanentes com seus valores nominais, elenco uma ação acidental como principal, pegando seu valor nominal cheio, ou seja, sem nenhuma redução. Então, a probabilidade de que você tenha uma ação nominal com seu valor cheio já é menor, por isso que é uma combinação rara. E pego as demais ações variáveis e uso a parcela frequente delas, ou seja, uma probabilidade menor de ocorrência, só que com uma força um pouquinho maior. Então, eu tenho aqui a minha ação principal com seu valor raro, né? Uma pequena probabilidade de ocorrência, só que com valor nominal cheio. Então, essas são as três combinações de serviço que a gente usa nas verificações de estado limite de serviço que a gente vai ver ao longo das disciplinas de concreto armado. Peço que vocês leiam as bibliografias e se aprofundem no conhecimento, né? Fiquem com Deus, meus pupilos, e tchau!